Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no nosso Consciência Hebraica é dia especial. É dia de um amanhecer da consciência hebraica. Estamos no episódio de número 59 e a data é 8 de setembro de 2021. Seja bem-vindo, nós estamos fazendo essa jornada no amanhecer da consciência hebraica. Saímos desde a divindade hebraica, passamos pelo Gênesis, estamos na construção do Estado de Israel, da nação de Israel, da constituição das tribos que formarão Israel. Estamos aproveitando, nesse momento, estamos vendo a genética crística, ou seja, por que um povo foi escolhido? Ele foi escolhido para, através de toda a história do universo, do planeta Terra, uma das famílias da Terra é escolhida para que haja um processo de desenvolvimento genético. Vários descendentes recebendo da divindade Yahvé Elohim Adonai, recebendo a instrução, recebendo orientação para um comportamento físico, emocional, mental, espiritual em relação às leis, né, em relação à essência que conduz toda a criação. E isso vai apurando determinada qualidade. Tudo isso para quê? Cumprir Gênesis 1:26, ou seja, a divindade hebraica, Yahvé Elohim Adonai, quer gerar um ser à sua imagem e semelhança. E realizando o seu propósito, cumprindo o seu propósito em toda a criação. Evidentemente, esta é uma perspectiva do tempo, né? Nós estamos no tempo. Para nós a divindade tem um propósito, para nós isso está acontecendo. Mas para a própria divindade, né, ela não espera nada, ela não tem propósito nenhum porque não lhe falta nada. A sua plenitude é a essência do seu próprio ser e nela tudo já é. Mas nós, evidentemente, não podemos falar da perspectiva dela, a não ser intuitivamente. Então nós estamos partindo da perspectiva do tempo. Por isso dizemos que há um propósito na divindade, né? Como a gente poderia repetir bem aquela frase que diz: a vida não tem um propósito, a vida é o propósito. Ou seja, toda essa expressão maravilhosa que vemos, né, de luz e também de trevas, de alegria e também de dor, todo esse processamento do tempo, a constituição da nossa espécie humana, toda a formação da humanidade, em particular na história de um povo, que começa ali com Adão, que passa pelos patriarcas Noé e chega até Abraão, e agora nós estamos vendo como que geneticamente, por isso os escritos hebraicos são cheios de árvores genealógicas, é por causa disso que toda aquela história foi colocada para nós. Povo eleito, povo escolhido de Deus, para quê? Apenas único e exclusivo? Sim, mas para quê? Para a formação do Messias. Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, vai nascer, vai ser produto de toda essa história. E ele será, então, a primeira individualidade humana que vai realizar plenamente o seu ser. O grande iluminado, o grande despertado, o grande realizador de si e também de toda a humanidade. Então nós estamos vendo a construção dessa história e estamos aproveitando para compreender este conjunto de leis, este conjunto de ordenanças, esses estatutos, os testemunhos, os conceitos, os preceitos, né? Estamos refletindo, meditando numa sabedoria milenar. Israel conta 6.000 anos de história e isso vai ainda além na história do tempo. E nós estamos aproveitando tudo isso para aplicar em quê? Na prática da nossa vida. Né? Estamos retirando a essência. Evidentemente, as sociedades são muito diferentes do momento patriarcal em que vivíamos para hoje. Mas a essência, a ética, ela continua válida. E nós estamos olhando a essência dos escritos para retirar para a nossa vida prática uma forma de nós nos integrarmos, né? Lembrando que não há escolha, né? Ou integração ou
desintegração, ou sentido ou dessentido, niilismo, nulidade, né? Então, nós somos daqueles que, em consciência humana, diante da criação, compreendemos há sentido, há harmonia, há beleza, há realização, há unidade, há propósito, há direção. Então, nessa perspectiva, vamos aos textos. Nós sempre falamos aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, o porquê do Consciência Hebraica. Nos outros capítulos tratamos com mais pormenores, né? Das 4 potencialidades, a essencial e a mais importante, dentro das suas faculdades, né, das suas expressões, a consciência é aquilo que há de mais extraordinário no ser humano. Para nós, o hebraico é a espiritualidade humana e o judaico é a história que acontece em Israel. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega, os pais da igreja acabaram tendo essa influência, e nós queremos um Jesus mais a hebraica, olhar a espiritualidade humana pelos olhos de Jesus. Venha com a gente, esse aqui é o início de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para você poder viajar com a gente. Bom, neste bloco que nós estamos estudando, estamos vendo itens muito interessantes, né? A prosperidade divina na vida humana, a importância da manifestação do sagrado na tua vida, na minha vida em particular, o arbítrio humano e as várias possibilidades de destino, as várias direções, e entre elas, a de Deus. A difícil compreensão do paradoxo atemporal-temporal, como eu acabei de falar na minha introdução, os caminhos da genética, é o que nós estamos vendo. Vemos assim que o Apocalipse é revelado desde o início, estamos vendo isso na trajetória que fazemos, e lemos as escrituras hebraicas não como uma composição de vários autores, né? Mas a inspiração é de mão única, e isso causa uma elevação surpreendente, fantástica, maravilhosa. Vamos ao nosso texto, né? Nós estamos aqui vendo a genética de Jesus e aprendendo as lições dessa sabedoria, e lá em Gênesis 27 diz assim: depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai, e disse: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão. E abençoou-o, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Ele disse: eu sou. Então disse: faze-me chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu, e disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. Chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Olha, uma passagem impressionante, né? Nós já fizemos alguns comentários na introdução dessa passagem. Vamos rapidamente dar assim alguns pontos, né, para nós lembrarmos bem. Então vejam,
Primeira coisa, né, há muita explicação dessa passagem dizendo que Esaú, que a sua mãe, enganou Esaú, seu filho, e que ela instruiu Jacó a fraudar o seu pai, a enganar o seu pai, mas nós não vemos em nenhum momento das Escrituras Deus repreender Rebeca ou Jacó pelo que eles estão fazendo, né? Pelo contrário, né? Daqui a pouco você vai ver o Deus de Abraão e o Deus de Isaac se tornar o Deus de Jacó intimamente, né? Confirmando toda a sua bênção, toda a seu propósito, toda a sua realização através da vida de Jacó. E nós percebemos no contexto que Esaú fez uma escolha. Ele, pelo seu arbítrio, negociou com Jacó a sua primogenitura. Essa bênção era a bênção do primogênito. Ao vender a sua primogenitura, ele vendeu a bênção junta. Dessa maneira, né? E, evidentemente, Isaac poderia cumprir isto desta forma, né? Mas, pelo jeito, ele não lhe caía isso muito bem, talvez porque ele gostasse muito de Esaú, então ele queria abençoar o seu filho, criando aí um contrassenso, porque a primogenitura já não pertencia mais a Esaú, ela tinha sido vendida a Jacó. Então Rebeca é usada, né, bem no arquétipo do Elohim, sabedoria, né, representando aí o segundo poder da divindade para a realização dos filhos de Deus, que é a arquitetura, que é a sabedoria, e ela então leva Jacó a receber a bênção do seu pai, porque ela lhe é devida, né? Porque o irmão havia desprezado a sua primogenitura. E também fizemos um comentário de que algumas escolhas que nós fazemos na vida podem ser muito complicadas, né? E podem fazer com que nós percamos coisas, pessoas, situações. A vida é para valer, né? A vida, ela toma o seu sentido, né? A nós nos foi concedido o arbítrio. Não há uma ação compulsória, né, sobre o homem. O homem, o ser humano, o homem e a mulher recebem influências e tomam decisões. Com referência a essas decisões, existem consequências. Então, aqui nós estamos vendo uma consequência. Então, o que nós extraímos de sabedoria, né? Cuidado com as tuas palavras, né? Jesus, lá no Sermão da Montanha, vai dizer, olha, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Seja o teu falar sim, sim. E se você disser não, que o teu não seja não. Que haja essa harmonia dentro de você, né? Para você não manipular as coisas, para você não faltar com a realidade, não faltar com a verdade. Então, nós estamos vendo consequências que foram se acumulando na vida de Jacó, devido a vários comportamentos dele que entraram em desarmonia, primeiro com Deus, depois com a sua própria família, opções que ele fez, a escolha das mulheres que ele faz. Vemos várias atitudes dele que não levam em consideração o todo. Então, você tem família, você tem irmãos, você tem filhos, você tem esposa, né? Procure verificar as coisas que você está decidindo, que você está fazendo, quais as consequências que pode ter para o todo, né? Então, as nossas decisões, elas têm uma consequência e muitas vezes, por falta de sabedoria, nós perdemos muitas coisas que nos são dadas, né? Então, isso nós retiramos desse momento das Escrituras, principalmente com referência ao que há de mais importante. Nesse caso, não era nenhum bem material, era um direito, né? Uma bênção que estava sobre Esaú por ter nascido primeiro que o seu irmão.
alguns segundos antes do seu irmão. Mas ele tinha o direito a essa primogenitura. Mas o comportamento dele, né, as decisões que ele toma, vão em sentido contrário, né? Então, é muito importante que eu, você, que nós possamos olhar para a nossa vida. A nossa principal vocação de todo ser humano que nasce na Terra é ele ser gerado à imagem e semelhança de Deus, cumprindo Gênesis 1:26. Deus não traz nenhum dos seus filhos à existência, porque já falamos, não foi a tua mãe e teu pai que te escolheram, mas o espermatozoide e o óvulo que entraram numa harmonia química que determinaram que você seja você. A divindade, o nosso Pai, cada filho que ele traz à Terra, ele tem o propósito de gerá-lo à sua imagem e semelhança. O seu amor está em cada criança, em cada criatura humana. Mas essas criaturas precisam ser livres para receber, multiplicar e crescer nesse amor ou desprezar esse amor, seguindo os caminhos da violência, do ódio, do desatino, né, da arrogância, da prepotência, da normose, né, ou seja, você entrar numa normalidade adoecida, né, você se torna um ser humano normal, mas tua vida não tem um significado mais profundo. Então, nós estamos aqui desafiados a harmonizar a nossa existência com Yahvé Elohim Adonai, com o nosso Pai, através de Yeshua HaMashiach. E as Escrituras estão aí. Nós sabemos o que é ético, o que é correto. Ah, mas a minha sociedade hoje aprova um monte de coisas que são erradas e eu vou junto, né? Você não precisa ir, né? Existe uma nota de ética da sociedade, do que é razoável, do que é equilibrado, que entra em harmonia com aquilo que o Criador propõe, né? Você pode ter uma vida com certa liberdade, com equilíbrio, com alegria, com usufruto da criação da tua vida, com decisões sábias, mas que não entrem em confronto com a tua realização espiritual. Então ela deve vir em primeiro lugar na tua existência. Esaú deveria ter colocado essa questão da sua primogenitura espiritual como sendo aquilo que é o alvo principal da sua existência. Ele não deveria ter negociado isto nunca, né? Assim estimulamos você, a mim, a todos nós. A nossa vida é temporária, daqui a alguns anos, daqui a muitos anos, né? Espero que você viva muito, mas daqui 100, 150 anos, provavelmente você não estará mais aqui, né? Sua vida teve um início, um desenvolvimento, terá um fim. A tua energia voltará para a criação. Mas as decisões que o teu arbítrio, que a tua consciência, as relações que ela criaram no cosmos, né, com a divindade, as decisões que você tomou, aquilo que você escolheu, tudo isso tem uma resultante dentro de você, tem uma consequência dentro de você, né? Foi ético, né? Baseado em que ética? De qual filósofo, de um pensador? Então, nós temos a ética de Yahvé Elohim Adonai, a ética das Escrituras, a essência espiritual delas. E é essa que deve nos conduzir, independente dos rumos que a nossa sociedade resolva tomar, né? Independente dos costumes que a nossa sociedade resolva implantar. Nós temos um código de ética que transcende a esse código moral, a esse conjunto de regras da sociedade, que é o amor verdadeiro, o amor de Yeshua HaMashiach. Jesus foi o maior balizador, né, a maior referência da ética humana, da expressão do amor autêntico do ser humano. Então, ele é o nosso modelo constituinte, né, o nosso modelo que vai nos dar condições, constituição de vida. E então, seguimos um caminho iluminados por essa luz, né? Como disse bem o salmista, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu sigo iluminado por essa luz. Todos vamos morrer, evidentemente. Vamos todos cumprir o nosso ciclo. A questão não é quando, a questão é como.
Em que qualidade você vai deixar esta existência, né? E a vida termina, então há um niilismo, não há nada? Bom, você pode considerar isso. Mas o que vemos é que a vida é... O vivo morre, a vida não morre. Né? O vivo morre, mas a vida é infinita. E essa vida infinita vai continuar o seu trabalho, né? Então, há um propósito, há um sentido, há uma direção. Vamos agora ao texto só destacar alguns elementos que são interessantes, né? Então, olha a sabedoria de Rebeca, né? Ela pega os vestidos de Esaú, porque sabia que Isaac ia sentir o olor, né, do seu filho, ele ia sentir aquela fragrância, então ela queria confirmar isso. Também a questão das mãos, né? Tudo ela pensa, tudo com sabedoria. Isaac ouve a voz, ele fica ali um pouco inseguro, mas depois, quando ele beija, ele então sente que é realmente Esaú. Né? E aí ele vai proferir a sua bênção. Né? Chegou-se a ele e beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra. Olha, então ele pega aí uma dimensão, né, do mais elevado espiritualmente, né, ao mais material. Jesus vai usar essa mesma lógica quando ele diz assim na terra como nos céus. Né? Isaac pega o orvalho dos céus, representando a qualidade espiritual, representando a transcendência, e ele pega a gordura da terra, representando o meio material. Né? Então ele diz para o seu filho. E aqui é importante nós compreendermos isso. Né? Por que era tão importante o proferir desta bênção? Né? Então, evidentemente, o emitente da bênção, né? Ou seja, Isaac, que iria proferi-la, estava em harmonia com o Eterno, né? Tinha seguido os passos e os caminhos do Eterno, estava bendito pelo Eterno. Então agora ele ia derramar sobre o seu filho esta qualidade do seu ser, ele ia transferir esta mesma dimensão de propósito, de missão, de glória, né, de autoridade que ele havia recebido. Isso então vem de geração em geração. Ele já havia recebido de Abraão, seu pai, essa mesma qualidade. Então, é importante, né, quando nós criamos este campo harmônico na nossa família, né? Evidentemente, nosso coração, quando um pai e uma mãe seguram um bebê, né? Se este pai e essa mãe compreendem o propósito do Eterno, a maior alegria deste pai e desta mãe é ver que o seu filho irá compreender a mesma missão, irá se tornar um agente dela. Essa é a nossa maior alegria. E não só para um filho, uma filha, mas se você tem família, os teus irmãos, teus sobrinhos, os teus familiares de modo geral, se você compreende a transcendência, tua maior alegria é quando eles estão nesta mesma harmonia, desejando esta mesma realização. Infelizmente ou felizmente, mas é vontade da própria divindade. Então nós podemos seguir isto ou podemos abrir mão disto. Né? No caso, então, Isaac irá proferir a bênção, e para que essa bênção tenha total harmonia, evidentemente é necessário várias condições. Né? Então, se essa mesma bênção fosse proferida sobre Esaú, né, ela teria o efeito completo dela? Olha, infelizmente não. Né? Se Isaac não fosse um homem digno diante de Deus, estas mesmas palavras teriam um sentido? Também não. Então, assim, o que é de fato um filho, né, um ser humano abençoar outro ser humano? É necessário que todos estejam no mesmo campo harmônico, ou seja, que nem uma sinfonia, onde todos os instrumentos têm que ser afinados pelo mesmo diapasão. Senão não adianta só tocar, né?
Então, Isaac precisava estar cheio desta qualidade do Eterno e em fidelidade a ele. No caso, Esaú deveria ter valorizado a sua primogenitura e a desprezou, então não seria ele que estaria ali mesmo. Quem a valorizou, quem a desejou intensamente foi Jacó. Então está correto que Jacó esteja ali, por isso que não há nenhum erro aí, não há nenhum engano, não. Foi algo feito pelo arbítrio de Esaú e que Jacó assumiu. Evidentemente as condições aí tiveram que ser ajeitadas, porque Isaac tinha preferência por Esaú, mas isso no seu olhar horizontal, porque na dimensão vertical a harmonia estava sobre Jacó. Ele se tornaria Israel e ele amaria essa primogenitura acima de tudo. Então, uma bênção proferida não é só um conjunto de letras e palavras, né? Ela tem que ter uma representação real do ser que as está proferindo. Então, quando agora Isaac irá proferir, ele é o emitente, o receptor desta bênção é Jacó. E ele precisa estar nesta qualidade do Eterno, para que aquela bênção entre no seu coração e faça todo o efeito. E foi o que aconteceu. Essa bênção foi proferida pelo homem certo, na qualidade certa, foi recebida pelo homem certo, na qualidade certa. Então houve essa sintonia, essa sincronia, e por isso que ela toma a dimensão integral que tomou. Então, voltando aqui ao texto, você vai ver, ele usa a dimensão transcendente, né? O orvalho do céu aqui representa a glória do Criador, representa a aprovação do Criador, representa a fertilidade, né? O orvalho é aquele que rega os campos e faz deles férteis, né? Então tem toda essa simbologia. Gordura da terra é toda a condição material, ou seja, o horizontal colocado a serviço do vertical, né? Então forma-se a cruz aí, né? Que é o que vem do céu e o que está na terra. Essa orientação, né? Dos céus e da terra em cruz, né? Formando o sentido da realização máxima, o material a serviço do espiritual. E aí ele fala então, olha, você vai ter abundância de trigo, você vai ter abundância de mosto, ou seja, aquilo que vai ser necessário para a tua alimentação, para a tua bebida, né? Você vai ter abundância, isso não vai te faltar. E ele ainda diz mais, olha, sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Olha, evidentemente, não é no sentido escravagista essa bênção, né? É no sentido de que sobre Jacó estava o propósito do Criador, que era formar o Messias. E toda a humanidade seria beneficiada com isso. Então, esse encurvar-se à bênção que está sendo posta sobre a vida de Jacó é, em última instância, encurvar-se a Yeshua HaMashiach, o Messias que lá na frente irá surgir para realizar toda a humanidade. Então, nesse sentido, se fala, sirvam-te os povos e as nações se encurvem a ti. Ser senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Então, esse propósito que Isaac está transferindo é aquela determinação, é a bênção que vem vindo de Adão até Isaac, vai adiante até José e Maria. Então, esta bendição, né, esta ação de bem-dizer é que está sendo transferida. E olha, você pode entrar nesta bênção, né? Mas eu não sou do povo de Israel, não sou filho de Abraão. Sim, você é filho de Abraão. Se você recebeu Yeshua HaMashiach, se você recebeu o Messias como teu Senhor, você é enxertado na videira, na oliveira de Israel. E agora você é um hebreu espiritualmente. E a mesma bênção que foi proferida de Adão até José e Maria e que se derramou completamente, né, se tornou completamente atualizada em Jesus o Cristo,
Agora, você como discípulo de Yeshua, de Jesus, você recebe toda esta qualidade dentro do teu interior. Então você está nesta mesma qualidade, né? Aonde o orvalho do céu vai estar derramado na tua vida, né? A verticalidade sendo dominante no teu ser. E a gordura da terra, a horizontalidade material que for necessária, ela virá, né? E os povos, todos, vão estar encurvados diante disso. Por quê? Porque é o sentido da vida, é a realização máxima da própria humanidade, né? E os teus irmãos, as tuas irmãs, a tua família também vai estar relacionada a isso, porque não é a você que eles estão se encurvando, mas é o propósito da divindade. Ela propôs formar, realizar todas estas coisas. Então, esta bênção, esta fórmula desta bênção, ela deve ser recebida por você, você deve declarar ela, você deve se sentir como parte desta realização. Tome esta bênção para você, ó. Os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Por quê? Porque você está cumprindo o propósito da vida, né? Se você compreendeu Gênesis 1, 26, se você compreendeu que Yeshua HaMashiach é o Messias de Deus, se você o recebe no seu coração e é enxertado na oliveira, na videira de Israel, então você é herdeiro das mesmas promessas que foram feitas desde Adão até José e Maria, e que se cumpriram em Jesus e que agora se cumprem em você. Então você pode viver a tua vida, você pode caminhar para a tua morte, né, com esta serenidade, com esta tranquilidade, compreendendo que tudo isto caminha para a realização dos filhos de Deus. Vamos continuar para ver a sequência do nosso texto aqui. O texto continua e diz assim: E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matrou-se? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que tenho posto por senhor sobre ti, sobre os teus irmãos, lhe tenho dado por servos, e de trigo e mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. E aqui algumas reflexões: as consequências das nossas ações no tempo, a dificuldade de admitirmos nossos erros, a posição de vítima, a tendência de culparmos os outros. Olha, muito sério tudo isso, né? A atitude de Esaú é que é recriminável, né? Porque primeiro ele quer separar a bênção da primogenitura. Ora, isso não são duas coisas. Ele não tinha a primogenitura e a bênção da primogenitura. Quando ele vende a primogenitura para Jacó, ele
É a mesma coisa que você vender o carro e querer ficar com os pneus, com a direção e com os bancos, né? Não tem como separar isso. Mas ele quer separar, porque ele está querendo fraudar o seu irmão. Na verdade, ele quer ser o fraudador. Olha a inversão, né? E aqui nós tiramos uma grande lição. Nós sempre queremos assumir o papel de vítima e sempre queremos colocar a culpa nos outros. Então, assim, aconteceu algo na tua vida, faça a tua lista. Não fique culpando pessoa alguma. A gente brinca que a nossa influência tem muitas raízes, a família é uma grande influência na nossa vida, mas você tem 100% de desconto até os 12 anos de idade. Depois dos 12 anos para frente, o desconto vai caindo. Quando chega lá nos 28, acabou. O BO é teu, o boletim de ocorrência é teu. As consequências são tuas, a responsabilidade é tua. Então aqui nós vemos o papel, o vitimismo, né? Ou seja, a pessoa fica como vítima. Aí vemos aí uma atitude dele de remorso, na verdade, ele chora, porque aí ele vê o ato que ele cometeu, de desprezar a sua primogenitura, de passar essa primogenitura para o seu irmão, por causa de um prato de lentilha, né? Então, querido, querida, né? Acho que se você está aqui é porque você é interessado no reino, mas muitos vão lamentar profundamente. Jesus alerta, né? Ó, lá haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque hoje nós, com carinho, com amor, né, vamos levar essa mensagem para alguém. Olha, Yeshua HaMashiach é o cristificador das nossas individualidades, ele nos coloca em harmonia com o propósito do Criador, ele é o amor personificado, aquilo que nos realiza. E a pessoa não está nem aí, a pessoa quer seguir a sua vida. Está mais preocupada o quê? Com o prato de lentilha, né? A pessoa quer conforto, quer sexo e quer dinheiro, sexo, drogas e rock and roll. Aí né? É a fórmula básica, né? Então a pessoa fica só atrás das coisas materiais, fica só concentrado numa vida voltada para a horizontalidade das coisas, né? Isso não vai culminar em nada, né? São objetivos da vida, ok, né? Nada contra você ter uma família, ter uma empresa, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, né? Nada contra você viajar, você comprar coisas, você ter, nada contra. Mas só isso, você fazer da tua vida esse o sentido, né? Aí você vai falar do amor, da realização, a pessoa não está nem aí, por quê? Ah, não preciso disso, não quero saber disso para nada, né? Ou então mostra uma pilha de livros, de pensadores, de filósofos, não, um diz isso, aquilo, filosofia, ou pensadores, etc., né? Ou então um esoterismo, onde a própria pessoa se realiza, onde ela não precisa de nada nem de ninguém, né? Não, é a minha reencarnação, é o meu processo, é a minha própria evolução é feita pelo meu próprio ego, por mim mesmo, né? Então, tudo bem, a pessoa é livre, você pode escolher o caminho que você quiser, né? Você pode escolher aquilo que você determinar, mas vai ter consequências. Então, no caso aqui de Esaú, nós vemos essa cena triste, né? Ele quer dizer que tinha a bênção dele, ele vai culpar o irmão dele, ele chora, mas aí não tem mais jeito. Quando naquele dia ele trocou por aquele prato de lentilha a sua primogenitura, né, então ele fechou o negócio ali, né? Então agora nós estamos em tempo de nos arrependermos, né? Hoje em dia está na moda na sociedade aí, o pessoal desprezar o arrependimento. Ah, não me arrependo de nada que eu fiz, só do que eu não fiz, né? Bom, tudo bem, eles podem desprezar o arrependimento, mas é uma das ferramentas mais poderosas, né, de mudança das coisas dentro de nós, até do nosso passado. Ele pode ser mudado por um arrependimento genuíno, né? Por um arrependimento que tenha sentido, faça sentido. Então, todas essas consequências aqui na vida de Esaú, elas nos rodeiam, né? Muitas vezes você tem um casamento bom, uma família boa, uma esposa que te ama, você vai trair a pessoa, né?
Então, a troco ali de um momento de prazer, 5 minutos, 15, meia hora de prazer, né? Você coloca família, filhos, coloca tudo a perder, não é isso? Então, muitas vezes por causa de dinheiro você se corrompe, você acaba vendendo a tua alma à corrupção, né? Para quê? Para montuar mais dinheiro no banco, né? Para ter mais propriedades. No final, o que você precisa de fato para viver, né? Não digo que você não tenha abundância, quanto mais você tiver, melhor licitamente, né? Corretamente, honestamente, eticamente, né? Se não, é melhor não. Então, todas essas verdades, todas essas reflexões sobre a nossa vida estão compostas nesse texto, né? Vamos dar agora um toque final no texto. Nós vemos ali o Esaú chegando, né? E quando ele percebe o que aconteceu, ó, lá no 33, assim, então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande. Veja que o Isaac não estava preparado mesmo para abençoar o Jacó, né? Ele era muito ligado a Esaú, mas essa ligação não é uma ligação vertical, é uma ligação horizontal dele com o filho. Depois ele percebe, porque ele não vai repreender Jacó, ele não vai brigar com Jacó, ele não amaldiçoa Jacó, nada disso. Depois Isaac vai tomando consciência e falando, não, peraí, realmente Esaú tinha vendido a primogenitura, de fato quem pertence a essa primogenitura é Jacó. Você não vai perceber em Isaac, depois que passa esse momento, ele atina espiritualmente e vê que está tudo correto, está tudo certo. Então aqui ele estremece, né? E aí então ele fala, olha, teu irmão veio com sutileza e tomou a bênção, né? E aqui disse, aí começa a lamentação de Esaú, olha lá. Né? 2 vezes me enganou, 2 vezes não. Né? A minha primogenitura tomou e eis que tomou a minha bênção. Então assim, você errou, companheiro. Não fica colocando a culpa nos outros. Faça a sua própria lista. Não. Ah, mas é que o fulano me enganou, é porque o outro fez, é porque, ora, por que ele te enganou? Por que você estava descuidado com as suas coisas? Né? O que você decidiu? Você não pode controlar o erro de ninguém. A única coisa que você tem controle é da tua vida, é das tuas decisões, são as tuas escolhas. Então, olhe para dentro de você. Em qualquer coisa de ruim que aconteceu na tua vida, tem um único responsável final, que é você. Então, você precisa assumir a lista dos teus erros. Não fique colocando a culpa nos outros. Nos teus pais, na sociedade, na política. Não coloque culpa em ninguém. Assuma a responsabilidade da tua vida. Deixe esse papel de vítima, de um vitimismo, né? E assuma a responsabilidade. É com você. Você tem que fazer. O Esaú tipicamente assume essa atitude, né? E aí ele fica ali, ó. Não reservasse, pois, nenhuma bênção para mim. E o pai fala, olha, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz com o teu irmão. E aí ele chora, né? Chora. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse. Aí Esaú vai receber uma bênção de Isaac, que vai depender muito dele, né? Na verdade, aqui, ó. Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra. Só que a gordura da terra e o orvalho já foram dados para Jacó. Ele vai habitar onde Jacó reina, né? Pela tua espada viverás, olha lá. Uma vida de luta, né? Vê que não aconteceu a espada aí na vida de Jacó. Uma vida de violência, né? Pela tua espada viverás. E ao teu irmão servirás. Olha, ele não muda isso. Por quê? Isso não pode ser mudado. Porque o propósito da vida infinita é, através de Jacó, gerar Jesus lá na frente e depois gerar toda a humanidade. Isso não vai mudar nunca. Não tem como mudar. Então ele vai servir. Só que ele dá uma última condição aqui, ó. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares. Olha, uma grande possibilidade humana é você deixar de ser escravo, né? Esaú era escravo das suas paixões, era escravo dos seus olhos, era escravo do seu apetite, era escravo do seu ventre, tinha um monte de escravidão.
E foi isso que deu como consequência a perda da sua primogenitura. Ele diz: olha, Esaú, se você se submeter a você mesmo, né, se tornando senhor de você e não ficar escravo de todas essas coisas, se você ganhar domínio próprio, se você conquistar em Deus isso, então você será livre. Mas para fazer isso, o Esaú teria que entrar em comunhão com o divino. Porque quando que um homem pode ser de fato dono de si mesmo, né? Só quando ele nega a si mesmo. É um paradoxo. Jesus disse lá: ora, aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque esse si mesmo humano representa o nosso ego horizontal, ligado à nossa condição animal, ligado aos nossos propósitos imediatos. Então nós precisamos transcender isso. Então Isaac diz: olha, Esaú, se você transcender todas essas coisas que fizeram você perder a tua primogenitura, então você será livre para estar ao lado do teu irmão nessa realização. Então ficou essa possibilidade aí. Vê que Deus é maravilhoso, Ele sempre nos dá uma possibilidade, né? Então isso ficou aberto para Ele. Então nós precisamos sair da posição de vítima, precisamos deixar de culpar os outros e assumirmos essa posição de desenvolvimento, de crescimento. E agora a gente vai terminar aqui com essa parte final do 27 e do 28, dizendo o texto: e Esaú odiou Jacó. O resultado não foi o amor, foi o ódio, né? Porque ele não consegue olhar para dentro de si e corrigir os seus defeitos. Então, normalmente, né, quando você odeia alguém, você é controlado pelo teu ódio, né? O amor é a única forma de liberdade. A pessoa foi estuprada por alguém aí e começa a odiar o estuprador. O estuprador vai controlar a tua vida inteira. Ele vai ser a referência de tudo que você vai viver. Só amando o teu inimigo, até aquele que te estuprou, porque o amor não significa gostar. Amar alguém não significa gostar de alguém. Você não precisa gostar do teu inimigo, gostar daquele que te fez mal, gostar do teu estuprador. Mas você pode amá-lo, né? No sentido de que o amor é o desejo infinito de Deus de que todos os homens alcancem a qualidade de filhos. Se ele se arrepender, de fato, e lamentar e chorar tudo aquilo que fez, pode ser que ele se torne uma nova criatura. Neste ponto você vai amá-lo, mas não vai gostar dele, que ele te ofendeu, te machucou. Mas o amor é o único caminho. Então, por onde vai Esaú? Pelo caminho do ódio. Então, esse ódio novamente faz dele um escravo. Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se a uns anos de luto do meu pai, matarei a Jacó, meu irmão. Olha, espírito de assassinato aí, né? Foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te. Acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar mulher das filhas de Het, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Isaque chamou a Jacó e abençoou-o. Olha aí, não há nenhuma palavra de Isaque contra Jacó, repreendendo Jacó pelo que ele fez. Não. Isaque compreendeu a dimensão espiritual. Isaque chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e o Deus Todo-Poderoso te abençoe
e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Olha aí como Isaac entende a missão de Jacó e te dê a bênção de Abraão. Olha o que nós havíamos dito, né? Como essa bênção vai sendo transferida até chegar em Jesus. E a ti a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações. Que nós já tratamos que é a terra transcendente, né? Não é propriamente a do Oriente Médio, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e enviara a Padã Arã para tomar a mulher dali para si, que o abençoou e lhe ordenara, dizendo, não tome mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe, se for a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas duas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, você aqui verifica a harmonia do texto, né? Quando nós falamos lá atrás que não há uma maldição sobre Jacó, de que ele não fez nada errado, né? Mas de que ele agiu dirigido pelo Deus Todo-Poderoso, e que Rebeca foi usada, né, com um espírito de sabedoria para conduzir aquela bênção, e que Isaac então depois reconhece e fala, meu filho, olha, você tem a bênção de Abraão, você vai se multiplicar, você vai herdar as terras das peregrinações de Abraão, porque a promessa da terra prometida, nós sabemos, não é a terra lá do Oriente Médio, né? Não é um pedaço de terra na Palestina, mas está se falando da nova Canaã, da nova Jerusalém celestial, da Sião espiritual, que é o homem realizado, o ser humano realizado à imagem e à semelhança do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Este é o sentido da vida e é isto que Jacó está realizando. Então, perceba no texto como ele nos coloca de maneira bem clara isso, né? E como é importante você estar alinhado com esse propósito, porque ele vai dar harmonia na tua vida. E o Esaú, infelizmente, vai pelo caminho do ódio, do ressentimento, faz uma série de ações desordenadas, né? Não pede orientação dos seus pais com referência a mais esposos, vai tomar esposas, né? Vai tomar a esposa lá de Ismael, né? Enfim, tudo isso mostra assim, falta de sabedoria na vida de Esaú. E o que eu desejo a você é sabedoria, uma vida íntegra, uma vida em que você possa compreender que está sendo dirigido pelo grande propósito do Eterno, né? Esse é o caminho que nós todos queremos trilhar. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, queremos que você compreenda cada vez mais o propósito do Eterno, né? Divulgue os nossos vídeos, mande o vídeo para alguém que você gosta, deixe o seu like, né? Faça algum comentário. Nós estamos no YouTube, o canal chama Consciência Hebraica, também estamos lá no Telegram, você pode se inscrever, está tudo publicado lá, e é uma biblioteca que se alcança o passado. Estamos melhorando aí o Instagram e o Facebook, precisamos de ajuda para isso, mas queremos publicar tudo lá também. Yahvé Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach, Deus céu, paz que te acompanhe numa grande e profunda realização, que a tua vida tome sentido, direção, que haja tino, que haja vida dentro de você. Até o nosso próximo encontro aqui no Consciência Hebraica.